abertura do nosso congresso desse final de semana, que começa hoje e termina amanhã. Dá o vaso, tá aparecendo o som aqui, tira o som para mim daí, fazendo um favor. Hoje você, em Malaquias capítulo 3, versículo 16, diz assim, 3,16, diz assim: diante de Deus há um memorial que está escrito todas as obras dos homens. No dia 22 de outubro de 2021, às 6h14, lá vai estar escrito diante de Deus o seu nome e que você esteve cultuando, adorando e colocando o seu coração diante do trono de Deus. Amém? Eu quero vos apresentar agora, eu tenho o prazer, a honra. Tira isso aqui para mim, vaso. Eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês um dos homens que eu mais respeito como homem de Deus. Por que que eu falo isso, né? Porque eu conheço as obras dele, o comportamento dele, o testemunho desse homem. Pastor, fundador e presidente de uma igreja aqui na cidade de Votuporanga. Pela primeira vez eu consegui, já há quantos anos eu tenho te convidado, hein, pastor? Vários anos convidado ele para estar conosco, nunca deu certo, mas aprove Deus hoje, no dia 22 de outubro, no nosso congresso, termos a honra de tê-lo, pastor. Eu vou usar, vamos aplaudir ao Senhor, por gentileza. Eu vou usar a expressão dos judeus quando recebiam um profeta em sua cidade: Baruch atah b'shem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pastor Marcelo, por favor, assuma a tribuna da nossa igreja. Deus abençoe. Irmão Kreber, Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. Eu acredito que você não está aqui sem propósito, você está aqui por um propósito divino, não é? Nada acontece por um acaso na vida da gente, tudo tem um propósito, amém? Há muito tempo o irmão Kreber nos chamava para vir, mas nunca deu certo porque não era o tempo de Deus. Mas aprove a Deus preparar para que hoje nós estivéssemos aqui. E eu acredito que Deus fará uma obra no coração de cada um que está aqui presente. Amém? Eu estou na frente de um trabalho, ali na Chácara das Praineiras. Sou presidente da Igreja Verdade da Vida já há 14 anos, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos ali lutando com almas e buscando o reino de Deus. Creio que você aqui também vai receber uma grande vitória da parte do Senhor, porque nós viemos cultuar um Deus vivo, um Deus grande, não é? Quem veio cultuar um Deus grande e poderoso. Deus tem uma vitória para você nessa noite. Aleluia. Vamos já dar início. Eu já quero ler uma palavra aqui em 1 Samuel 16 e versículo 7. Aleluia. Ela diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Quero agradecer a confiança do Kreber por ter olhado com os olhos de Deus. Amém? E por você estar aqui olhando com os olhos de Deus, porque com os olhos do homem, alguém vai olhar para mim e vai falar assim: poxa, mas isso nem tamanho de pastor tem, né? Aleluia. Mas Davi também não tinha nem tamanho nem aparência,
não é? De rei, mas ele estava lá, cuidando das ovelhas, e Deus lá em cima vendo tudo. Ele estava no anonimato, mas Deus estava presente na vida de Davi. Curva sua cabeça, eu quero só fazer um instante de oração. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas almas estão aqui presentes nessa noite, porque elas precisam de ver a glória do Senhor manifestar em suas vidas, e o Senhor é poderoso bastante para operar no coração, na família, na vida de cada um que está aqui presente, e eu desejo que eles saiam daqui com as suas vidas transformadas, no poder do sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. E todos que creem digam amém. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Preste bem atenção. Davi era o tipo de pessoa que não tinha, se nós podemos falar, muito crédito, né, diante da sociedade, porque era ruivo, as pessoas olhavam para ele, né, tamanho quase não tinha muito, os seus irmãos já eram soldados preparados para a guerra, homens de aparência, nem tanto que quando Samuel chega lá, ele começa a colocar as mãos sobre a cabeça dos irmãos de Davi, e ele no coração dele, ele começa a dizer, quem sabe esse seja o rei, e vai passando um, vai passando o outro, porque eram homens altos de aparência, homens que você olhava e falava, não, esse aí é o rei de Israel, porque Saul era o homem mais alto de Israel, era um homem que todo o povo escolheu para ser rei, porque tinha aparência, mas Saul envergonhou a Deus, porque Deus havia pedido algumas coisas para Saul, e Saul infelizmente não fez, ou ele fez da maneira dele, ele seguiu o seu coração e não a ordenança, o comando de Deus, e por isso Deus havia rejeitado Saul. Mas quando Deus começa a procurar na terra, lá embaixo, Deus olha um homem, um jovem, cuidando de ovelhas. Cuidar de ovelhas naquela época e na época de hoje, bom, na época de hoje tem, né, muitas mordomias, né, cuidar de ovelhas, mas naquela época você posava no pasto com as ovelhas, a ovelha dava cria, você ia lá, pegava o cordeirinho, trazia, sujava a roupa ficava com um cheiro ruim ali por vários dias, né? Você saía para longe para apacentar as ovelhas, então não era uma coisa que as pessoas gostavam de fazer, ou seja, não era um trabalho tão bem visto. E quando o profeta chega, o seu pai não cita Davi, ele não fala a respeito daquele jovem, ele fica quieto, e ele começa a olhar para um, começa a olhar para outro, e ele diz, não tem mais ninguém. Então ele disse, tem um lá, o pequenininho, sem aparência nenhuma, né? Tem aquele um, que está se esforçando para recomeçar a vida, no trabalho humilde, talvez levou algum desacerto na vida, né? Ele entrou numa pior, aquele ali ninguém dá nada por ele, então eu não sei se bem esta pessoa serve para ser alguém na vida, não é? Então ninguém vai sentar à mesa sem este homem aparecer. E quando chega Davi,
E Samuel se surpreende. Aí Deus diz assim: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu vejo o que está no coração. As pessoas olham para você e julgam você pela circunstância que você está atravessando, não é? Muitos olham para vocês e não dão nada, não é? Muitos olham para vocês e falam assim: aquele ali está perdido, não é? Mas eu consigo olhar aqui e ver muitos filhos de Deus aqui. Eu consigo olhar aqui e ver empresários. Eu consigo olhar aqui e ver homem de Deus bem-sucedido. Eu consigo olhar aqui e ver pessoas estruturadas. Eu consigo olhar com os olhos de Deus e ver pessoas aqui importantes para a sociedade. Quando Deus olha lá de cima, Deus olha para o teu coração, aquele coração sincero, pedindo força para Deus. Deus me ajuda, não posso ficar nessa situação, eu quero mudar, eu quero recomeçar, quero voltar para a minha família. Quando Deus olha lá de cima, Deus vê um clamor incessante dentro do seu coração, não é? Você não está aqui por um acaso, você quer mudar de vida, não é? Você quer recomeçar, não é? Então Deus, através de Samuel, Ele dá para nós uma dica. Ele não vê com os olhos, porque os olhos só mostram o que está diante de mim, não é? Diante de mim, eu me enxergo a circunstância presente, aquilo que está sucedendo e me atacando, ou tentando me vencer. Quando meus olhos físicos, as minhas vistas olham para mim, diante de um espelho, ela mostra quem realmente eu não sou, não é? Mostra uma pessoa derrotada, mostra uma pessoa problemática, uma pessoa que não vai conseguir, as minhas vistas, as suas vistas, não é? Mas os olhos de Deus, quando olha para você, fala assim: ó, grandes livramentos eu te dei, porque eu tenho um propósito na tua vida. Você pode dar a volta por cima, se você quiser, mas para isso é necessário olhar com os olhos de Deus. Você já parou para pensar que quando você olha no espelho, você só enxerga essa pessoa que está aí? Você nunca, talvez, parou para enxergar você com os olhos que a Bíblia diz que você pode ser ou que você é? Aleluia! Aleluia! Quando você olha com os olhos de Deus, existe um Deus querendo manifestar dentro da sua personalidade, querendo mudar o seu espírito, querendo mudar os seus pensamentos, querendo mudar a sua conduta. Aleluia! Olha aí, já estou ouvindo glória a Deus. Tem igreja que a gente vai e nem glória a Deus não tem. Aqui já tenho glória a Deus, já para mostrar que você consegue fazer a diferença se você quiser. Aleluia! Vamos lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33. Por que buscar o reino de Deus? Porque quando Deus estiver reinando sobre você, toda sorte de bem estará com você, acompanhando a tua vida, viu? Toda sorte de bem estará com você. Quando você buscar o reino de Deus, você vai encontrar o segredo da vida, o porquê você está vivo ainda. Quando você buscar o reino de Deus, você vai conseguir enxergar com os olhos de Deus. Ele vai arrancar as vistas e vai te dar visão espiritual, para que você enxergue o sobrenatural e o futuro que Deus tem na tua vida, que é muito grande, algo que é poderoso e que pode manifestar-se na tua vida. Tem coisa grande para manifestar na vida de pessoas aqui. Quando nós começamos o trabalho,
eu disse para o Kleber, o púlpito da igreja era uma caixinha de som velha, a cadeira uma cadeira de pau quebrada, e eu batendo um prego com o martelo, dizendo: aqui vai sentar uma alma. Um sofá velho rasgado, e nós ali pregando, porque os meus olhos via com os olhos de Deus. Um dia esse salãozinho de placa vai ser um enorme templo, um templo com cara de igreja. Aleluia! E nos primeiros 15 dias, Deus me deu uma visão, e eu vi um enorme salão construído, e eu disse para a igreja: nós vamos construir um salão aqui, porque eu consegui ver o que Deus tem, eu consegui enxergar com os olhos de Deus. Muitas vezes os homens de Deus apontam o dedo para você e dizem: Deus tem uma obra na tua vida, Deus tem algo grande a fazer com você, Deus vai trabalhar na tua vida, Deus vai fazer um rebuliço, mas você não consegue ver o que Deus vai fazer, porque as tuas vistas, ela impede de você ver o trabalhar de Deus. Quem olhava para Davi, não falava que ali tinha um jovem que seria o futuro rei de Israel. Aleluia! Mas a princípio as vistas dos homens e até da família diziam: não vamos apresentar Davi. Por quê? Porque ele não serve, a gente não enxerga, a gente não consegue ver, mas o que os homens não vê, Deus observa. Aleluia! As pessoas podem não ver nada na tua vida, irmão, mas Deus vê a sinceridade. As pessoas podem não ver nada, elas podem enxergar você como uma pessoa perdida. Você não está perdido. Você tem que fechar a porta desses pensamentos que você está perdido, porque a cada vez que você pensa que você está perdido, e que tem uma pessoa perdida ali diante do espelho, você estará perdido. Ele quer que você dê vazão ao reino de Deus, porque o reino de Deus é Jesus Cristo em pessoa, manifestando dentro de você, te libertando da vista carnal, material, que diz que você não pode, que você não consegue, que você não chega lá. Mas a visão que Deus quer colocar dentro de você é aquela de que você vai vencer, que você vai conseguir, e que ninguém vai impedir a tua vitória. Aleluia! Eu já estou vendo Deus trabalhar aqui. Eu já estou vendo Deus trabalhar aqui. Aleluia! Aleluia! Eu já estou vendo Deus trabalhar aqui no seu coração esta noite. Aleluia! Aí você diz: pastor, como esta palavra, o Senhor encaixa esta palavra para a minha vida, pastor? Como o Senhor pode, pastor, aleluia, afirmar para mim que eu devo fechar alguma porta? 6:6, fecha a porta. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6:6. E ora a teu pai que está em segredo contigo, e ele em segredo te recompensará. Amém? Ele vai te recompensar em público. Amém? Se você já deu glória a Deus para ele te recompensar em segredo, imagina em público, não é? Aleluia! O teu pai vai te recompensar quando você fechar a porta dentro do teu quarto e orar em segredo com ele. Qual é a porta que eu devo fechar? Isso. Vamos lá. Fechar a porta é eu me desligar do que estou consciente de ser agora, ou seja, aquilo que a situação mostra no presente, para mim, eu tenho que fechar a porta para ela. Então declarar ser o que eu desejo ser.
Amém? Fechar a porta do quê? Do você está perdido, não tem jeito para você. Fechar a porta do quê? Do que para você já era, acabou. Fechar a porta do quê? Fechar a porta do espírito negativo que tenta destruir você e a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Porque uma vez que eu acreditar que eu não posso, eu deixo de agir, e o inimigo de minha alma ou da sua alma começa a sugerir coisas, e nós vamos enfiando na cabeça, e nós vamos enfiando. Chega uma hora que nós não aguentamos mais, não é? E a libertação não acontece. Por quê? Porque você não fechou a porta. Fechar a porta da murmuração, deixar que a murmuração, olha, suma para bem longe da tua vida. Sabe por quê? Porque tem um Deus lutando por você. Tem um Deus lutando por você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. João 17:21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus quer que você seja um nele, como ele é um no Pai. Como Jesus vê um problema? Jesus vê problema? Ele não vê problema. Um dia eles estavam no meio do mar, e uma tempestade começou a bater no barco, e o barco balança para lá, balança para cá, e Jesus vai e deita e dorme na polpa do barco e descansa. Como alguém pode descansar no meio de uma tempestade no mar? Não é? Significa que está despreocupado. Ele fechava a porta da preocupação, ele deixava que a porta da fé, a visão espiritual, sobressaísse o tempo todo nele. Então o barco pode virar piruleta, que ele está descansado, o barco não vai afundar. Aí alguém chega lá e desperta: mestre, o senhor não se te dá que pereçamos? Aí foram despertar um homem, foram acordar um homem, despertaram Deus. Jesus levanta e ordena ao mar que ele se aquieta, e o vento se acalma. Aí tudo acalmou, ficou tudo bonança, e os discípulos começam a interrogar Jesus: quem é esse homem que o mar e o vento lhe obedecem? Sabe quem é esse homem? Esse homem é aquele que pode entrar na tua vida nessa noite. Esse homem é aquele que está batendo na porta do teu coração para acalmar as tempestades da tua vida. Esse homem é homem que não conhece o problema e quer que você também não conheça problema. Ele quer que você despreocupe com os seus problemas e foque no reino de Deus, para que o reino de Deus manifeste na tua vida. Aleluia. Sabe, alguns meses antes de ir para a igreja, então eu tinha um vício do cigarro, eu fumava demais, eu queria parar. Eu fiz simpatia, eu fazia tudo que falava para mim que era bom eu fazia, não conseguia parar. Um dia eu ouvi os crentes falando que o sangue de Jesus tinha poder, bem? E eu dobrei o meu joelho naquele dia e falei assim, ó: se o sangue de Jesus tem poder, que nem os crentes estão falando que tem, eu tenho que parar de fumar aqui agora. Eu vou largar do cigarro. E eu peguei e agi como Deus agiria no meu lugar. Porque um dos erros que nós cometemos é esperar o sinal para crer, enquanto nós temos que crer para ver os sinais. Os sinais seguirão aos que crerem.
Se eu tenho uma visão de que Deus vai fazer, então Ele faz. Mas se eu esperar Deus fazer para crer, então Deus não faz. Eu tenho fé, mas nunca acontece. Você tem que ter fé, mas deve tomar uma atitude. Eu peguei o cigarro, eu fumava cigarro de palha, quase um saquinho daquele cigarro de palha, porque aquele de massinho não dava nem pro cheiro. Eu peguei, esbagacei tudo, e quando foi no outro dia, eu senti que alguma coisa aconteceu dentro de mim. Eu estava liberto, e eu comprei um massinho de cigarro e fui fazer um teste. Vocês vão fazer um teste agora, porque eu fui liberto, e deu trabalho para mim fumar até a metade, um cigarro, e eu peguei, naquela época eu não... anos, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ver com os olhos de Deus é olhar para mim e começar a mente me enxergaria ou me veria naquele momento em que me criou. Deus fez uma pessoa perdida? Não. Um homem caído? Não. Deus fez um homem derrotado? Não. Deus fez um homem para ser envergonhado? Não. Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você que Deus não fez. Glória a Deus. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Bom desejo do coração de Deus é que tudo lhe vá bem, porque você representa Deus. Quando você se olhar no espelho, você tem que ver como a imagem e semelhança de Deus. Essa autoridade, essa identidade, o inimigo quer roubar da humanidade, porque quando você olhar no espelho e conseguir ver que você é a imagem de Deus, nada mais domina você aqui embaixo da terra. O vício não domina, a doença não domina, a feitiçaria não domina, o reino das trevas não domina. Quando você começar a olhar para você e falar para você mesmo, com os olhos, com a visão de Deus, aqui está um filho de Deus. Vou contar um breve testemunho. Quando eu vim para o Evangelho, irmãos, eu tinha muito medo das coisas do inferno, de demônio, e manifestava demais, dava muito trabalho. Eu ia orar, dava aqueles cutucão na costela, batia na porta, eu chamava qualquer um para ver que não era fanatismo, não era coisa da minha cabeça. Andava no telhado, quebrava galho, batia na porta, me cutucava. Eu falava, espera aí. Aí eu tinha medo, eu ficava com medo, eu não conhecia a autoridade que Deus tinha me dado. Aí Deus falou na igreja que eu tinha que repreender. E eu cheguei um dia lá no quarto, eu falei, é só repreender? Eu estava novo na igreja. Pode repreender que sai. Eu falei, E eu cheguei no quarto, disse, então vamos lá. E comecei a orar e repreender. Veio um gato e começou a brigar em cima do telhado, quase morri do coração. Dava aquele urro, aquele grito, e começava a brigar em cima do telhado. Falei, pelo amor de Deus, né? E o coração já, né? Eu falei, demônio. Eu falei, mas quando começa a repreender, fica pior. Aí começou a bater na porta, e eu peguei e falei, não, eu vou manter a calma, eu vou ficar tranquilo, porque Deus vai me dar vitória. E eu me concentrei e fui orar, levei um cutucão, um dedo parecia desse tamanho. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fiquei com muito medo, e eu sentei na cama e reclamei com Jesus, falei, aí ó, o senhor mandou repreender, olha aí, agora ficou pior, o negócio agora começou a manifestar pior. Aí eu suava frio, deitei na cama e falei, não, eu vou me concentrar, esqueci tudo isso aí, que isso é coisa da minha cabeça.
E deitei na cama, e fechei os olhos e fui me concentrando. Eu fui tentar pegar no sono, a cama parece que abaixou e levantou aqui no meu coração, ó. Eu corri na porta, para abrir a porta, falei, vou ficar lá com a mãe, vou correr lá para o quarto da mãe. E quando eu bati a mão na porta, a coisa disse para mim, você vai sair no escuro, aí é pior. Então eu aprendi uma coisa: o conhecimento, o que Deus tem na minha vida e tem na tua vida, e você desconhece. O medo te derrota, a preocupação te derrota, e abre portas para que você venha ser envergonhado e humilhado nessa terra. Mas a fé fecha as portas para o medo, para a preocupação, e te abre a visão para que você possa assumir a autoridade que você tem em Cristo Jesus, para que tudo te vá bem. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu li um livro, que para você vencer o medo, você tem que bater de frente com aquilo que você tem medo. Eu disse, então eu vou levantar uma campanha no monte, lá no escuro sozinho. Se eu der minha palavra para Deus, eu não volto atrás. E eu fui. Os primeiros dias eu confesso para vocês que eu já estava arrependido, né? Porque dava medo. O grilo parece que cantava mais alto aquele dia. A folha do mato relava na calça e já dava um pulo. Jesus! Estou falando para você. Era qualquer coisinha que relava em mim, eu saía do meio do mato sozinho, no escuro. E eu já assustava, pulava de medo. Porque eu estava com aquela ideia de que o mal era mais forte do que Deus ia me pegar, não era? Mas terminando os 12 dias, apareceu uma luz em volta de mim, e quando eu abri o olho, eu falei, deve ser porque eu estava orando há muito tempo, né? 1 hora e pouco de oração. E eu andei, a luz andou comigo, eu disse, que interessante, esfreguei meu olho, falei, essa luz nos aparece. E quando eu olhei para cima, era um facho de luz que vinha como se fosse um farol à noite, lá de cima. Aí eu fechei o olho e falei, agora eu quero que o Senhor materialize o diabo, que eu quero pisar na cabeça dele. Agora eu vou pegar ele de porrada. Falei bem desse jeito. Falei, agora eu vou dar soco nele. Eu estava na fé, porque eu tinha recebido um sinal de Deus. Eu tinha recebido a visão de Deus dentro de mim. Amém? Então a partir daquele momento, eu comecei a falar para mim mesmo, eu sou mais forte do que o diabo, eu sou mais forte do que a maldição, do que a doença, eu sou mais forte do que toda a praga que permeia sobre a terra. Um dia, me deu um câncer na garganta, e eu fiquei 4 meses com esse câncer, e ele vinha no meu ouvido e falava, você vai morrer com câncer na garganta. Eu dizia, não, eu não vou morrer. Por quê? Porque agora eu conheço. Lá em Isaías 53, diz que ele já levou minhas doenças, as minhas enfermidades e as minhas maldição. Então isso aqui não existe. E a hora que o pregador subir no altar e falar, receba, vai ser aquele dia que eu vou receber a minha vitória. E 4 meses, e a garganta fechando, e ele tentava abrir uma porta para colocar preocupação dentro de mim. É isso que eu quero que você entenda, para a gente fechar a mensagem. Você tem uma capacidade muito grande dentro de você, você nem sabe a capacidade que você tem, a autoridade que você tem é muito grande. Você tem uma capacidade dentro de você muito grande, extraordinária. Você tem opinião dentro de você para você vencer o mal. É só você ativar essa autoridade. E eu falava para ele, você não vai me matar com câncer. Você está aqui de teimoso, porque você já saiu. E o pregador subiu no altar aquele dia, depois de 4 meses. Ele disse, tem uma pessoa aqui, você está com câncer na garganta, mas se você crê, você recebe a cura agora. E eu levantei minha mão e disse, eu creio,
Quando eu fechei a minha mão, a minha garganta abriu e o câncer foi para o quinto dos infernos derrotado. Aleluia! Aleluia! Está entendendo que a visão? Está entendendo? Ele até insiste. Você está resistindo e ele está tentando insistir com você. A palavra de Deus nos diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Junto com o diabo, o que anda? A doença. Junto com o diabo, os vícios. Junto com o diabo, a maldição, a derrota, a vergonha, tudo que não presta, junto com o reino do diabo. E ele quer que você acredite nele. Ele quer que você fique paralisado, pensando nas obras dele. Mas, paralelo com esse reino, tem o reino de Deus, que veio para te manifestar justiça, gozo, paz e transformação essa noite. Aleluia! Por isso Jesus disse: busca o reino de Deus e ande com o reino de Deus, porque quando você andar com o reino de Deus, você tem autoridade para restabelecer a tua vida do zero, para recomeçar do nada. Aleluia! 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 Olha aqui, que igreja mais avivada do que essa, hein? Está vendo? Glória a Deus. Deus está aqui, ó. Hein? Quem olhar para o nosso salãozinho de praca, hoje vê um salão enorme construído lá. E alguém outro dia perguntou: de onde ele está tirando dinheiro para isso? Eu não preciso me preocupar. Deus trabalha para quem espera nele. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a visão de Deus para a tua vida nessa noite. A tua vida não está perdida, irmão. O nome desse lugar, recomeçar, é excelente, não é? Porque te dá para você esperança de recomeçar, não é? Aleluia! Talvez você fale: mais uma pregação. Não! Analisa o que Deus tem para a tua vida, estude esta palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, os pensamentos de Deus, o DNA de Deus, as ideias de Deus, está aqui dentro desta palavra. E quando você lê, o Espírito de Deus passa para dentro do seu coração, e você que pensava que era fracassado, já começa a pensar e agir como Deus na terra. Não, eu consigo refazer a minha vida a partir do nada, porque quando ele chegou na terra, a terra era sem forma e vazia. Está no primeiro capítulo de Gênesis. E ele fez tudo que existe a partir do nada. Sabe qual é o exemplo que ele dá para nós? Ele diz que você pode ainda recomeçar. Enquanto você está vivo, há esperança para você. Amém? Enquanto você está aqui, vivo, respirando o fôlego de vida, ainda há esperança. Eu ouvi um testemunho de um homem. Ele caiu de avião e ele ficou com o corpo todo paralisado. E os médicos diziam: ele não vai mais andar, não vai mais falar, e vai se alimentar só pela sonda. E a mente dele trabalhava dizendo: até o Natal eu estarei em casa. Até o Natal eu estarei em casa. E ele foi trabalhando aqui, e ele foi trabalhando com a visão aqui. Ele não tinha perna, ele não podia se alimentar, e ele fechava os olhos e via ele andando. Ele fechava os olhos e não olhava com as vistas, porque as vistas só mostrava para ele aquilo que estava diante dos olhos, mas a visão falava para ele: eu estou andando no corredor desse hospital, e até o Natal estarei em casa. E foram 6 meses, aquele homem estava andando e voltando para casa. Aleluia! Esse é o Deus que faz milagre. Esse é o Deus que vai fazer um milagre na tua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus vai fazer? Você crê? Você crê? Então fique de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Glória a Deus. Tem glória a Deus aqui essa noite? Meu Deus, eu gostei de vir aqui, viu? Aleluia. Vou voltar mais vezes aqui, Deus permitir. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Levante a sua mão para o céu. Diga assim: Senhor Jesus, em teu nome
eu lhe apresento a minha oração ao Pai. Pai, no nome do seu Filho, eu quero ver o milagre que o Senhor disse que eu seria. Eu vou ser o milagre, eu vou ser a bênção que a tua palavra disse que eu seria. Eu vou ser a cura, a transformação, eu vou ser a bênção na vida de muitas pessoas. Tudo me irá bem. A partir de hoje, a minha visão se abre, a porta do mal se fecha para a minha vida. Estou livre de toda regra que o mal impõe para mim, porque agora o teu reino vem sobre mim e reina sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família. Diga: eu vou ser, eu sou o orgulho da minha família, eu sou orgulho da minha sociedade. Todos me verão e levarão glória para Deus pela minha vida, porque eu recebo agora a transformação no poderoso nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus. Você está abençoado, viu? Você está abençoado. Amém? Você está abençoado, irmão. Você não sabe o que aconteceu aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.